Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Pode Conectar, o podcast do Conexão 085. E hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio ele que tem mais de 30 anos de experiência empresarial e CEO da Prosperi Academy, para falar sobre o mundo business, sobre vida de empresário, Fred Pinho. Olá, Lídia. Muito obrigada pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande poder me conectar com você e com todo o seu público. Prazer, né? Uma honra tê-lo aqui com a gente, conversando, compartilhando sobre um tema que muito me interessa. Vamos lá. Eu estou interessadíssima nisso. Vida de empresário. Vida de empresário, né? Esse ser muitas vezes pouco compreendido, que é quem move toda a economia, né? Muitas vezes pouco estimulado pelo próprio ambiente socioeconômico, mas que é quem faz as coisas acontecer, né? Então também para mim é uma alegria muito grande poder abordar esse tema que faz parte do meu dia a dia, que faz parte da minha vida profissional e que a propósito, Lídia, eu adotei há muito tempo atrás. Você já falou que são mais de 30 anos como empresário, né? Então quase há 30 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer algo que foi muito especial para mim. Eu fui escolhido presidente da Associação dos Jovens Empresários. E eu era um cara que não tinha sobrenome empresarial. Enquanto lá na AGE estavam assim grandes sucessores, né, filhos de grandes empresários, pessoas maravilhosas, também muito competentes, eu tive que escrever a minha história no livro da AGE e entendi que eu tinha que fazê-lo não através do sobrenome porque eu não tinha, mas eu teria que fazer um trabalho de cuidar daqueles jovens, que eu era um deles, e isso me apaixonou. Isso virou propósito de vida. Então, o melhor projeto da minha vida foi que eu trabalhei durante um ano, não ganhei R$1, mas me entusiasmou. Depois eu segui a minha vida, na minha trajetória nos meus negócios, e um dia resolvi abraçar essa ação de cuidar do empresário, de apoiar o empresário como sendo o meu maior negócio e o meu propósito de vida. Quando você fala dessa sua passagem, né, pela AGE, e quando você fala que o seu posicionamento veio através de um propósito, porque você não era filho do fulano de tal, né? nem da fulana de tal, mas você teve que construir a sua história. Aí você falando, passando um filme na minha cabeça, isso muito me representa. Sim. Né? Porque é um processo maior de imersão, de entrega, não invalidando. Cada Perfeito. Um tem o seu processo, né? Sim. Mas esse é o meu, esse é o seu. Isso. Constrói. Me fala um pouco dessa trajetória, dessa passagem, né, nesses 30 anos. Perfeito. Né? Bom, o meu começo foi muito marcado pelo fato de que o meu pai foi engenheiro. Quando eu tive que escolher meu curso para fazer minha formação, ele me deu 3 opções: engenharia ou engenharia. E eu, como um cara muito rebelde, escolhi engenharia. Engenharia. E aí comecei, mas me deparei com algo que eu não tinha identificação. Logo que eu pude, sem que ele soubesse, eu mudei meu curso para administração. As pessoas já sabem que essa história começou há muito tempo atrás, porque hoje, nas gerações atuais, é impensável que alguém mude o curso, pelo menos eu imagino, né? E não possa nem dizer para o pai. Foi o que aconteceu comigo. Mas isso me mostrou que o meu caminho estava no mundo dos negócios. Até que um dia, né, depois já de me formar em administração, eu pude ter a minha própria construtora como empresário. Então a ideia de você correr atrás da sua vocação, do seu propósito de vida é muito importante. Eu não me identifiquei em ser um engenheiro, mas cheguei a ser dono de uma construtora, tendo os meus engenheiros, porque a minha posição ela é de empresário. Por mais difícil ou desafiador, quem nasce empresário vai ser empresário. É o espírito empreendedor, né? É isso mesmo. É algo que move, que transcende, é uma coisa... É muito forte. Porque você tem todos os motivos do mundo para chegar ali e desistir. Não, vamos aqui, vamos construir esse outro negócio aqui, ou sei lá. Mas não, a gente persiste. Persiste. Eu vejo que ser empresário é a posição mais alta do organograma do empreendedorismo. Ela é a mais alta. O que pode ser mais alto na atividade empreendedora do que ser empresário? Mas não obrigatoriamente ela é a melhor. Muitas vezes ela não é. Tem empresários que hoje proporcionam uma vida melhor para os seus gestores do que para si mesmo. Só que isso tem que ser percebido como uma fase e não como um estilo de vida. Então, ser empresário é algo desafiador. Ninguém pode esperar nada diferente, mas é por isso que tem que dar resultado. É por isso que eu faço, né? Zero romantismo, por isso que a gente faz apologia ao lucro.
Por isso que a gente diz que é para ser, então vá para ganhar. Né? Você imagina, eu gosto de usar esse exemplo, Lídia, se você no futebol proibisse os jogadores de comemorar o gol, teria mais ou menos gols? Me diga aí. Com certeza, não. Com certeza, muito menos. E por que nós, empresários, não comemoramos o lucro? Ou você conhece algum empresário que, quando dá lucro da empresa, sai correndo nos corredores vibrando? Ele não faz com medo de pedirem aumento. Se ele vai na roda de amigos, pode rolar uma inveja, né? Então, nós trabalhamos para criar esse ambiente de empresários. O ambiente é muito importante para o empresário ter essa clareza de qual é o seu propósito e como sei fazer bem feito. E o que foi que lhe inspirou, né? Assim, são 30 anos. Sim. O que lhe inspirou a se manter nessa mesma jornada e o que te trouxe até aqui? Olha, a resposta que eu tenho mais significativa para isso está no livro. Eu sempre gostei muito de ler. E Deus me presenteou com algumas coisas na minha história que parecia que Ele estava colocando para que um dia isso voltasse de uma maneira muito mais clara, né, muito mais significativa. Então, há muito tempo atrás, ainda na época da AGE, eu li um livro que era assim, Se Eu Soubesse. Então, uma coletânea de opiniões de 100 empresários americanos, que o autor foi lá e perguntou: o que é que você sabe hoje que, se você soubesse há 25 anos atrás, teria mudado a sua vida? Então, o livro é Se Eu Soubesse. O que eu faço hoje é ser o mentor que eu queria ter encontrado, Lídia, há 25 anos, 30 anos atrás. Ou seja, você trabalhou em cima das suas dores, né? Exatamente. Com toda humildade, mas se eu tivesse encontrado alguém que me falasse o que eu falo para as pessoas hoje, que faz os alertas que eu faço, não por uma questão de qualidade de trabalho, que eu tenho muita convicção que nós temos, mas por uma questão de razoabilidade. O empresário, ele muitas vezes, ele é induzido dentro do ambiente que ele está a decidir pelo não razoável. Muitas vezes, um exemplo, o cara que baixa o preço baseado na concorrência sem ter conhecimento dos seus custos. Isso é absolutamente não razoável, mas a pressão do vendedor, muitas vezes até uma métrica chamada de métrica de vaidade, ela assume uma importância maior do que a métrica mais importante de um negócio, que se chama lucratividade. Perfeito. A última linha da DRE, que já está feito do jeito errado, era para ser a primeira, né? Perfeito. Porque se numa DRE, numa forma de calcular resultado, o resultado é o que fica lá embaixo, ele é o que sobra. Então, a gente vê aqui uma legião de empresários que não tem foco no lucro. Aí acabam se queixando muito e brincando, que eu acho que é uma brincadeira boba e perigosa, de viver porque pagar boletos. Já pensou? Né? Já pensou? Isso é vida, né? Ave Maria, não. Isso é vida, né? Não é, mas se a gente não cuidar, é o que se torna. Verdade. É o que se torna. E aí, com tudo isso, nasceu a Prospere Academy. Isso, a Prospere Academy. A Prospere Academy nasceu primeiro só com um nome, há 12 anos atrás, quando eu ainda atuava em outras áreas e comecei a atuar como mentor de negócios de uma maneira assim, ó. Por ter sido da AGE e ter feito um trabalho que chamou a atenção, em algum momento o Sebrae me chamou e disse: Fred, você teria interesse de participar de um projeto nosso? Nós reconhecemos que perdemos o contato com o próprio empresário. O Sebrae é hoje um local onde se treinam os gestores daquela empresa, supervisores, os vendedores, mas o empresário não está andando aqui. Você poderia propor aqui um projeto para um road show de palestras, para que a gente pudesse, né, ter empresários na plateia do Sebrae? Ora, quando ele falou isso, olha, estou falando há 11 anos atrás, né? E eu me lembro como se fosse hoje, a pessoa que me propôs a conversa, eu disse: é comigo mesmo. Aí eu montei uma palestra que era assim, 10 motivos mais um para você ser bem sucedido nos negócios. Aí fiz uma pesquisa, peguei 20 empresários muito bem sucedidos, um deles era o Ivan Dias Branco, outro era o próprio Beto Studas, Deus Maqueiroz, e mandei 3 perguntas para eles sobre mandei a pergunta: quais os 3 maiores motivos do seu sucesso? Então eu fiz um levantamento de todas as respostas, peguei as 10 mais importantes e disse: ó, eu não estou falando por mim, eu estou falando pelo sucesso de 20 empresários que eu dizia na palestra qual era eles, né? Só que eram 10 mais 1. E o mais 1 eu caracterizei como a espiritualidade. Perfeito. Que eu acho que é uma ferramenta muito importante. Para quem acha que é bobagem misturar negócios com a parte espiritual, a fé em Deus, ela é um ato igual ao planejamento. Quem planeja consegue acreditar em algo que não existe. E o que é a fé?
E o que é a fé, né? Então, essa palestra fez muito sucesso. Eu fiz aí palestras no interior do estado. Me lembro de ter feito palestras desde auditórios para 200 pessoas em cinemas e fui até numa Câmara dos Vereadores. Eu nunca imaginei que tivesse na posição de, num ambiente completamente da política, falando de negócios da maneira que eu falo. Deixando bem claro para quem é empresário que ele precisa se preparar, Lídia, porque nós vivemos num ambiente hostil a quem empreende. E por isso que o foco tem que estar no resultado. Porque como meio de vida, ser empresário não é uma boa. Você tocou em 2 pontos aí super importantes. Que é exatamente no que eu acredito, essa questão da sua fé e da espiritualidade. É um pilar extremamente importante. Eu tenho mais de 20 anos de mercado, né, Sim. no segmento de comunicação. Ouvi aqui a sua história há pouco, aqui em off, pessoal, fiquei fascinado. Mas o Conexão, ele ainda é um bebê, né? Ele está aí com 2 anos e meio, mas ele vem se posicionando já com bem firmeza. Legal. É um processo muito solitário. Opa! Né? Porque a gestão, a liderança, ela é muito solitária em muitos momentos. E se você não tiver um pilar, que eu considero fundamental, que é o da espiritualidade, você meio que se perde na ansiedade de querer fazer as coisas acontecerem e não acontecer, e você, dá uma desequilibrada. Total, aí. Na prática, como é que funciona para mim? Se eu tivesse que analisar 2 empresas para eu investir, e fossem 2 empresas em condições iguais, assim, sabe, coisa pouco provável, mas eu estou criando aqui uma situação hipotética. 2 empresas iguais, tudo igual, em números, faturamento, quantidade de funcionários, resultado e tudo, e só um desses empresários acreditasse em Deus, eu investiria nesse. Olha aí. Porque ele vai ser mais resiliente, ele vai ter mais força, exatamente. Ele vai entender o sofrimento que muitas vezes essa jornada de ser empresário traz. Ser empresário não é um passeio no parque. Se é para você achar que vai passear no parque, é melhor você associar o seu CPF a uma carteira de trabalho. Nada contra. Afinal de contas, como eu disse, tem pessoas que trabalham numa empresa e estão melhores do que os seus próprios empresários. Mas esse erro não é delas, é do empresário. Exatamente. Então eu trabalho muito com o conceito de buscar uma solução para essa solitude, em alguns casos, quando o empresário ele quer ficar isolado, porque existe, e essa solidão, que é quando ele acaba se isolando por dificuldades. É uma hora que ele fica isolado e se comparando, Lídia. Isso é cruel. E quem está nos assistindo deveria entender que é difícil sair disso se ele não sair do ambiente onde isso foi gerado. Então, se o empresário convive só na sua empresa, e nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, isso é dramático. É dramático. Ele não vai conseguir encontrar uma solução para encontrar uma nova atitude, uma nova força, se ele não sair desse ambiente. E aí é onde entra a Prospere, que surgiu em 2012 como uma pessoa jurídica para tirar nota fiscal para o Sebrae, das palestras, mas que nós apostamos nesse nome, né? Eu e a minha esposa, a Jennifer Montenegro, que é minha sócia, também mentora de negócios, e eu apostei no conceito de prosperidade, porque para mim, próspero é aquele empresário que cresce mas na empresa e nos negócios, mas sem ser em detrimento da sua saúde. O empresário rico com a saúde pobre, para mim não é próspero. O empresário rico com a família destroçada, não é um empresário próspero. Para mim, próspero não é quem tem sucesso em tudo, mas para quem busca o equilíbrio. Então, nesse segmento que é cheio de heróis, você sabe que nesse segmento tem um monte de gente dizendo que eu resolvo, eu mando, eu desmando e faço chover na sua empresa em um final de semana ou em uma aula. Eu sou o contraponto. Eu venho trazendo o peso da experiência, por isso que a gente sempre evidencia 30 anos de empresário. Aí tem uma frase que eu acho legal. Não há nada, Lídia, e aí eu vou falar para você como empresária, que você esteja passando agora no seu negócio que eu não conheça, seja em maior ou menor proporção. Né? É a experiência, a vivência, que é aquilo que diferencia. Perfeito. É tanto que eu falo muito nessa questão do etarismo. Eu recomecei aos 50 anos, e o que foi que veio a meu favor? A vivência. Aquilo que eu construí minha própria história. Né? Então, isso me deu segurança e resiliência para enfrentar todo esse ambiente hostil que você citou aí, que é um outro pilar que eu quero tocar, que eu acho que isso é fundamental a gente estar aqui compartilhando com as pessoas, né? Porque esse ambiente hostil, ele é um fato. É um fato. É um fato. É um fato. E ele é um fato limitador quando a gente não tem a nossa fé.
E quando a gente não acredita 100% na gente. Porque para a gente começar um negócio, a gente precisa ter uma pessoa acreditando no nosso projeto. Perfeito. E prover... Que é a gente mesmo, né? Exatamente. É o eu. Exatamente. E aí você vai longe. O céu é o limite. O conceito da fé e da crença em si mesmo, ele é fundamental. Eu aposto muito mais na visão do empresário esforçado do que naquele que se diz talentoso. Morro de medo das pessoas talentosas para trabalhar para mim ou para os outros, porque são pessoas muito autossuficientes, que acreditam que podem tudo, quando, na verdade, a trajetória empresarial ela é feita da formação de equipes que tenham características diferentes e aonde a humildade do empresário de entender que ele tem que criar um bom projeto, Lídia, o empresário criando um bom projeto, trazendo as pessoas que sejam esforçadas, não esquece essa ideia de procurar talentoso, vai encontrar onde? A gente constrói. Aí você cria um ambiente onde você se torna um líder servidor. Vai atrás de encontrar quais são as dificuldades da tua equipe para bater as metas que você mesmo criou. Dá autonomia para as pessoas, tudo isso gera um ambiente de crescimento. Então, quando eu digo que o empresário associar o CNPJ dele, o CPF dele a uma carteira de trabalho pode ser uma boa alternativa, para ele associar um CNPJ, que é um casamento para a vida toda, dando certo ou dando errado, é importante que ele também se prepare. E, para mim, preparação tem a ver com buscar um equilíbrio de saúde física e mental, senão a empresa te tira. O Nizam Guanais fez agora um texto sobre isso, né? A saúde mental dos CEOs. Segundo, propósito de vida. Aí depois vem uma camada importante numa pirâmide que eu trabalho, é uma matriz nossa de trabalho, que vem o conhecimento, a experiência e o networking. Sim. Que você tanto conhece e trabalha por ele. Trabalho muito em cima disso. Só que em seguida, para você transferir tudo isso que eu falei até agora em prol das suas metas e alcançar seus resultados, aí vem algo chamado comportamento. Eu transfiro toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, a minha saúde física e mental em prol das minhas metas, através da minha maneira de pensar, sentir e agir. Aí entra uma zona escura para muitos empresários, que não entendem por que estão dando errado, eles não entendem por que não conseguem mudar, quando, na verdade, a questão está ali numa chave de autoconhecimento. Então, eu lhe asseguro, eu só trabalho com o empresário, tendo ele 4 funcionários ou 4.000, como é o meu caso, em processos de grupo ou individual, se eu fizer a análise comportamental dele e souber qual o perfil comportamental desse empresário. E isso é revelador. Até para saber se tem conectividade e se você vai conseguir ajudá-lo, não é isso? Essa pergunta aí é fantástica, né? Quando alguém se aproxima de mim, eu digo que eu preciso de uma reunião de alinhamento. Seja para participar do grupo, de mentoria em grupo, que são 30 pessoas, ou uma mentoria individual. A pergunta é, diga aí o que é que você está precisando, para que eu possa saber se eu tenho condições de atender a você. Agora, eu também vou lá para sentir se aquela pessoa ela é uma pessoa permeável, né? Porque tem pessoas que contratam a gente para dizer que está trabalhando com o Fred Pinho. Eu contratei o mentor de negócio Fred Pinho e tudo, mas não ouvem nada, Lídia. São copos cheios, onde não cabe mais nada, onde a grande questão ali é fazer ele entender que resultado também depende da sua humildade, né? É muito importante. A gente precisa ter humildade para todos os dias, né? E assim, e procurar ter, é óbvio que não existe o perfeito. Não existe. Mas antes feito que perfeito, né? Isso. E procurar trazer a equipe para esse entendimento, para esse olhar de humildade, para o abraçar de causa, para ele se sentir parte importante do processo e dessa construção. Eu acho que isso faz todo sentido, né? Sem dúvida nenhuma. Mas isso aí, esse entendimento já diferencia você e esses empresários que pensam assim. Não, nós estamos numa hora em que as fórmulas prontas estão chegando assim, né? Cursos digitais, experiências de negócios, todo mundo está prometendo o céu e a terra. E muitos empresários estão se frustrando com iniciativas como essa, e muitas vezes que também tem que colocar um bom capital. E estão achando, tem pessoas que começam a descrer de que o conhecimento é fundamental, mas ele é a base de tudo. Né? Se o empresário não tem acervo mental, não tem acervo técnico para resolver os seus problemas, ele fica menor do que os problemas da empresa, e ela não cresce por causa disso. Fantástico. Você estava falando aí, Fred, e eu estava me lembrando aqui de algumas... da pandemia para cá, aconteceram uma chuva de conteúdos, né? Então apareceram muitos gurus
com aquelas apresentações, aparecia com carro importado, com casas maravilhosas e tal. E eu ficava olhando, falando como se tudo aquilo fosse muito simples. Sim, Aí a gente vem para a jornada e para curtir o processo. Sim. Né? E aí eu fiquei me questionando por várias vezes, poxa, para que isso, né? Porque fica romantizando uma coisa, porque empreender dói. Mas é um processo muito rico, né? E não é fácil, ele é desafiador, sim. E é um desafio diário. É muito fácil induzir o empresário ao erro, né? Com marketing desse. Gente, é muito fácil. E aí, como é que você enxerga isso? Qual é a sua análise sobre isso? Essa ideia de projetar um sucesso muito grandioso e, através disso, empacotar uma solução rápida, dizendo mais ou menos assim, ó, faça como eu e você rapidamente vai chegar onde eu estou. Isso tem um nome, isso se chama marketing de ostentação. E foi muito bom porque um dia, uma das assessorias que eu contratei, e não vou achar que ela me prestou um mau serviço, não, mas ela me disponibilizou essa alternativa. Fred, olha, se você fizer aqui algumas ações de marketing de ostentação, me explica isso melhor. Eu disse, não, você aluga uma Ferrari lá em São Paulo, bate umas fotos, aluga um helicóptero, filma e tal. Olha, eu tenho certeza que isso vai aumentar aí a procura por você. Eu falei, olha, temos alguma alternativa, né? Você pode me sugerir alguma outra coisa, porque se eu me propor a fazer um marketing daquilo que eu não sou, a primeira pessoa a descobrir isso vai ser o meu cliente na minha entrega. E isso a gente não topa. A gente não topa porque eu acredito que não se sustente. O que o mundo dos negócios está precisando, Lídia, é de mais autenticidade, de uma visão mais vida real de empresário, né? Eu tive a oportunidade de escrever um livro onde ele começou no dia em que eu resolvi escrever um texto de homenagem ao empresário, no dia 1º de maio. Uma visão para que as pessoas entendam como há uma depreciação do empresário, que é quem carrega toda a economia. E eu mandei esse texto para umas 10 pessoas amigas, porque, inclusive, nessa oportunidade, eu enfrentei a resistência da minha esposa. Eu escrevi o livro no domingo, na hora do café na casa da minha mãe, todo mundo interagindo, e eu lá no celular, porque veio a inspiração. Porque eu olhei os sites de notícias e no dia seguinte teriam todos os eventos da CUT e de todos os sindicatos. Falei, poxa, ninguém lembra do empresário. E eu mandei para 10, 12 pessoas, uma delas foi o Beto Studart, e ele era o presidente da FIEC. E com minutos o Beto mandou um áudio e falou, Fredinho, você concorda que eu distribua? Você escreveu o que eu gostaria de ter escrito como presidente da FIEC. Então, ali começou uma jornada minha de me posicionar em defesa do empresário. Mas também é que me conecta muito com as pessoas. Portanto, esse é meu marketing ostentação. Muito bem. É defender a condição de empresário. E eu não posso me comunicar só com aqueles que aspiram ter uma Ferrari. Gente, o mundo real não é esse. Tem um monte de micro e pequeno empresário de que tudo que eles querem é deixar seus negócios mais regulares, dar resultado, lucrar, prosperar enquanto família, né? Bom, o fato é que esse texto viralizou porque tinha essa pegada. Até hoje eu ouço e vejo versões dele na internet. E me fez caminhar mais forte com essa comunicação, né? De uma comunicação mais eu sou assim e tenho certeza que existe um público que vai aderir quando entender a minha proposta. E tem dado certo. Que a comunicação, quando ela inspira verdade, né? Quando ela inspira vida real, isso, ela é genuína, uma comunicação assertiva. Exatamente. Então ela toca o coração das pessoas. E tudo que toca o coração das pessoas, conecta. Eu acredito muito nisso. Conecta. Para falar uma palavra muito boa aqui, né? E Fred, me fala uma coisa. Você tocou aqui num ponto que eu acho muito importante, inclusive, a gente compartilhar, né, com as pessoas, para quem está começando, principalmente, né, para quem já passou desse processo, sabe muito bem como é, mas sobre essa questão do ambiente hostil, né? Perfeito. Do ambiente empresarial hostil para quem está começando um negócio. Sim. Né? Perfeito. Tem muita gente, você sabe, você conhece. É muito doloroso, mas você falou coisas aqui tão importantes que eu acho que é muito bom a gente compartilhar. A trajetória de um jovem que procura ser empreendedor e empresário, ela vai dar a ele as possibilidades maiores que existem no mundo. Não tenho dúvida de que não há possibilidade que um gestor do Jeff Bezos, que é o controlador da Amazon, ganhe mais do que ele. Portanto, o teto pertence a quem é empresário. Mas tem uma contrapartida.
E uma delas é que vai haver uma necessidade enorme de preparação, tanto do ponto de vista do conhecimento, e agora eu vou dizer mais uma vez, como do autoconhecimento, que vem sendo muito subestimado, mas também do enfrentamento do ambiente socioeconômico do país em que ele está. Enquanto eu acabei de citar um exemplo de um empresário de um país onde estão os maiores do mundo, que é os Estados Unidos, lá há um entendimento histórico de apoiar a empresa, entendendo que ela é a ferramenta, o instrumento central para mover a economia. Aqui não. Aqui coloca nas costas do empresário, aumenta aí os impostos. Não, vamos dar uma arrumada na gestão governamental, vamos melhorar, vamos racionalizar. Que é isso? Se houver déficit, a gente aumenta o preço. Você faria isso com seus produtos? Aumentar o preço para poder resolver os seus problemas é o que o governo faz. Ele gasta mais e joga para o preço. O preço de quê? Do imposto. O imposto é compulsório. Então, isso impede um empresário de ter sucesso no Brasil? Não. Aí é que está o lance. Isso é linha de corte. Os que se preparam acabam ganhando mais dinheiro por causa disso. Porque muitas pessoas com boas ideias morrem com seus negócios porque não se preparam para enfrentar essa realidade. Então a gente tem que olhar pelo lado da oportunidade. O ambiente hostil é uma realidade, mas nada de lamentação. Exatamente. É uma adaptação. Os mais frágeis e fracos vão ficar pelo caminho, dando a oportunidade dos mais resilientes, preparados, com mais acervo mental, né? Olha, eu gosto muito dessa frase. Você tem que ter acervo de soluções. Sabe o que é visão? Todo mundo acha muito legal ser visionário. É até charmoso, né? Visionário é um cara que conhece, porque você só reconhece aquilo que você entende. Se eu chegar muito cansado, mas eu não sei o que é uma cadeira, eu sou capaz de me apoiar nela, mas não sento. Eu não sei o que é aquilo. Então eu preciso conhecer para enxergar. Agora, para mim, o empresário ou é o lido, ou é o corrido, ou é o viajado. Ou você lê no sentido de estudar, ou você angaria experiência no sentido de correr, de corrido, né? Ou viaja para buscar referências fora e trazer para implementar como seu negócio. São formas de reverter. Né? Além do equilíbrio dos pilares, espiritualidade, perfeito, saúde, né? Saúde física e mental. Né? Por que eu bato nessa tecla? Lá atrás, quando eu resolvi trabalhar, um dos módulos da nossa entrega, que é o método lucrativamente, o primeiro ele trabalha, como eu disse, eu só trabalho com o empresário, com o modelo comportamental dele na minha frente. Fiz agora uma reunião com filha e pai de uma empresa, 2 gerações, e a primeira coisa que eu abro é o resultado deles. E olha que interessante, eu estava fazendo ali um entendimento da gestão dessa empresa, que sofre um pouco pela diferença de idade, e eu olhando para o fato de que a filha tem gap, ela tem carência de mais ação mediadora, porque não tem o perfil comportamental para isso, e o pai tem excesso. Só que ele é quem faz a gestão, é ele quem criou a empresa, então há um conflito ali, e agora é provável que eles tenham melhor entendimento sobre isso, uma vez que souberam que o que está faltando num sobra no outro. Mas a complementariedade só vem quando vem a razoabilidade. Olha, vocês estão assim, se debatendo, mas olha aqui, tem horas que ela é para resolver algumas coisas na empresa, tem horas que é ele. Ela tem menos atitude mediadora e mais comandante. Então, tem horas que precisa desse comandante. Perfeito. Tem horas que vem o diálogo, né? Então, o empresário, para vencer esse ambiente hostil, Lídia, ele precisa se preparar. É isso aí. E empreender não é um movimento natural. Eu faço até assim, eu falo isso em tom de apelo, sabe? Se você quer montar uma empresa, não acha que é um movimento natural. Ninguém tem essa habilidade de nascença. Esquece isso. É uma construção. É uma construção de um ser empresário, de identidade empresarial. O cara que entende isso, Lídia, ele enfrenta dificuldades, ele tem a capacidade, inclusive, de fechar um negócio, mas ele abre outro. Porque a identidade dele é de empresário. E se aquela empresa não funcionou bem, ele vai para a próxima. Eu tenho para mim que essa trajetória, esse processo, é a construção do ser para ter, né? É bem por aí. É exatamente isso. Né? E o contrário até funciona no começo, mas não se sustenta. Ter um CNPJ não dá a ninguém o direito de imaginar que vai lucrar. Lucro não chega por direito adquirido. Essa aí é uma desilusão que muitos têm. Poxa, eu montei uma empresa, eu estou trabalhando pra caramba, mas só tenho prejuízos. Lídia, a palavra que eu mais gosto no dicionário é a palavra desilusão. Porque só se desilude quem estava
iludido. E essa é a clareza que eu entrego para os meus clientes. Para mim, a ideia é assim, deixa eu colocar o ato de ser empresário e ter uma empresa numa outra perspectiva. Porque se eu olhar para isso aqui e mostrar para alguém, você vai ter a menor noção do que eu estou segurando, talvez um palito, né? Mas se eu vir um pouquinho, em outra perspectiva, caramba, isso é um adoçante. Com isso aqui, um café fica muito mais gostoso. Para alguns, um suco de abacaxi fica viável porque tem um adoçante. Então, enxergar a atividade empresarial por uma outra perspectiva vai dar para esse empresário uma visão que ele não tem ainda. E quem sabe aí esteja uma solução da sua empresa. Ou da sua melhor integração da sua pessoa com a atitude de ser empresário. Né? Porque tem empresa para apanhar, não dá, né? Não. Pagar boleto. Não, mas tá dando para pagar as contas. Para mim, isso é... Cara, e que tal lucrar? Pois e que tal botar dinheiro no né? bolso, né? Que tal? Nada mal, né? Oh, meu Deus. Fred, que maravilha. Acho que uma aula, uma comunicação muito clara, de que fácil bom, Lídia. entendimento. Acho que a gente compartilhou aqui conteúdo de muito valor. Tá. E eu queria que, para encerrar aqui o nosso Pode Conectar, Sim. todos nós conectados, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está aí iniciando essa jornada de empreender. Sim. Ou aqueles que querem empreender, mas que ainda não se encorajaram. Tá. E para os que já estão na jornada, assim, de modo geral, vida de empresário. Perfeito. Como um bom empresário, a primeira mensagem que eu vou dizer é Fred Pinho Oficial. @Fred Pinho Oficial. Porque se quiser saber mais do que eu penso, né, das coisas que a gente faz e tudo, você vai encontrar lá no meu perfil, no perfil do Instagram. Mas a mensagem é assim, por mais que as coisas estejam difíceis e entendendo que nós deixamos agora numa jornada de mais 3 anos e meio, no mínimo, dentro desse contexto de não apoio à atividade empresarial, o Brasil ainda é um país de grandes oportunidades. E olha o que eu vou dizer, daqui a 5 anos, alguém que está abrindo uma empresa hoje vai estar milionário, porque acreditou em si, no seu trabalho e se preparou para isso. Eu espero que seja você. Eu espero que sejam os nossos, né, telespectadores agora, sim, quem está nos assistindo e tudo, as pessoas que estão conosco. E é o que eu espero para mim. Por isso que a gente defende a prosperidade, né? Porque são mais empregos gerados, é mais riqueza para o país, e é esse o nosso trabalho. Muito obrigado. As perguntas ajudaram bastante, viu? Obrigada. Ajudaram bastante. Isso aí para mim é um elogio grande. É muito bom. Olha, gente, vamos terminando aqui o nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, com as belas colocações aqui de Fred Pinho. Muitíssimo obrigada por você ter compartilhado tanto conhecimento de valor. Amém. Né? Acho que é sobre isso. Esse é o nosso propósito. Espero que vocês gostem. Curtam e compartilhem, que vale a pena. Sem dúvida.